Você sabia que os pais são sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o pastor Edson Bruno. Este é o Encontro com a Palavra, um programa que tem levado milhares de pessoas em todo o mundo a caminharem pela Bíblia toda. Nesta série de estudos estamos descobrindo que a Bíblia nos ensina sobre o relacionamento conjugal. Terminamos o último programa perguntando de onde você tira seus conceitos sobre sexo. De onde vêm as informações que você tem sobre esse assunto? É claro que recorremos às Escrituras para saber a verdade sobre sexo. No último programa também citamos os textos de Deuteronômio 24, versículo 5, que diz que o homem, quando se casava, tinha 1 ano de férias para usufruir de uma longa lua de mel. E também nos referimos ao texto de Hebreus 13, versículo 4. Esses dois textos indicam que o sexo não visa apenas a procriação. Agora vamos rever o capítulo do casamento. Este texto de Paulo é uma carta em resposta às várias perguntas que os novos convertidos de Coríntios fizeram a ele e é uma das melhores passagens da Bíblia sobre intimidade no casamento. Jesus não abordou muito esse assunto, mas Paulo falou um pouco sobre isso com os coríntios. Quando lemos o capítulo 7 de 1 Coríntios, percebemos que este é um tema novo dentro da carta. Paulo começa esse capítulo dizendo: quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, daí então ele começa a sanar as dúvidas que aqueles novos crentes tinham. Este capítulo sobre casamento é fascinante. Você tem que lê-lo, mas quando fizer, lembre-se que Paulo está respondendo às perguntas que os coríntios tinham feito. Através de uma leitura cuidadosa das respostas de Paulo, temos condições de imaginar quais foram as perguntas que os coríntios fizeram. Costumamos dizer que o versículo 26 do capítulo do casamento pode acompanhar qualquer outro versículo do capítulo. Nesse versículo, Paulo afirma: por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Quais eram esses problemas a que Paulo se referia? Talvez fosse a perseguição. Nos primeiros 300 anos da história da igreja, os cristãos sofreram ameaça constante de perseguição. Por isso é fácil concluir que, se os homens estavam sendo perseguidos, sendo jogados para os leões, e seria muito mais difícil se fossem casados e tivessem filhos. Você pode até suportar o seu próprio sofrimento, mas o que poderia acontecer aos seus filhos e à sua mulher? Isso seria insuportável. Aquelas pessoas tinham escrito para Paulo no meio desse tipo de problema. Por isso todo o capítulo deve ser lido sob essa perspectiva. Eles fizeram perguntas do tipo: os jovens de hoje devem se casar como costumávamos fazer em situação normal? E Paulo respondeu: não. Ele diz várias vezes nesse capítulo: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. Então eles perguntaram: bom, aqueles jovens que decidirem permanecer solteiros podem ter algum contato físico? E Paulo diz: não. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Essa é a palavra de Paulo. Diante dos problemas que enfrentavam, Paulo diz que era melhor não casar, e se não se casassem, não deveriam ter nenhuma atividade sexual. De acordo com o texto, eles então devem ter perguntado: e aqueles que já estão casados, hein? Eles podem ter uma vida sexual normal? Para essa pergunta, Paulo respondeu: agora, respondendo à pergunta que vocês me fizeram em sua carta, primeiro, é bom ter relações sexuais? Claro que é, mas só dentro de um certo contexto, ele diz. É bom que o homem tenha uma mulher e que a mulher tenha um marido. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o suficiente para lidar com esses impulsos e proporcionar equilíbrio e satisfação sexual dentro do mundo problemático em que vivemos. O leito matrimonial deve ser um lugar de mutualidade. O marido buscando a satisfação da mulher
e a mulher a satisfação do seu marido. O casamento não é um lugar para buscar os seus próprios direitos. O casamento é uma decisão de um servir ao outro, quer na cama ou fora dela. A abstinência sexual é permitida por um certo período, se os dois estiverem de acordo, visando oração e jejum, mas apenas por um período de tempo. Depois devem se unir novamente. Quando menos esperamos, Satanás usa sua astúcia para nos tentar. No entanto, não estou dizendo que essa abstinência é um mandamento. Estou aconselhando e vocês podem seguir ou não o meu conselho. Que conselho incrível de Paulo, não? Esse é um conselho precioso para o casal evangélico. Gosto muito da palavra mutualidade. A palavra-chave na vida sexual de um casal cristão não é o que é certo ou errado. A palavra-chave é mutualidade. O que é mutualidade? Sempre que falamos sobre a intimidade dentro do casamento, com pessoas que estão casadas há muito tempo, surgem muitas dúvidas. Os casais se perguntam se tem alguma coisa errada com eles. Será que existe algo de errado entre nós? Acho que se houver mutualidade, não haverá nada de errado entre o casal. Não haverá nada de errado se houver prazer mútuo. A mutualidade é muito importante. As pessoas fazem perguntas a respeito da frequência, da média, mas a palavra-chave não é frequência nem média. A palavra-chave é mutualidade. Observe que Paulo diz que essa abstinência deve ser com mútuo consentimento. Isso é muito importante. É uma decisão. O casamento é uma decisão e Paulo está falando sobre a área sexual do casamento. Proporcionar prazer ao parceiro é uma decisão na cama ou fora dela. Você percebe? Aquilo que você aprende na cama também se aplica em todo o seu relacionamento. Infelizmente existem essas ideias românticas e irreais. Muitas vezes as pessoas dizem que se apaixonaram logo de cara. Parece que se trombaram na rua e se apaixonaram. Logo a pessoa começa a sentir os efeitos dessa trombada e quer se livrar dos hematomas. Eu já até perdi a conta de quantos casais atendi que começavam a consulta dizendo: "Eu não o amo mais". Está vendo? As pessoas se desapaixonam do mesmo jeito que se apaixonam. Não existe segurança nem estabilidade. Só que amar não é uma questão de estar ou não apaixonado, é uma questão de decisão. É um compromisso. Você toma a decisão e assume o compromisso de amar alguém. É claro que isso implica em um relacionamento físico também. Por isso envolve mutualidade, decisão e incondicionalidade. Gosto muito desse conceito contido no texto de Paulo, de que o casamento não é um lugar de buscar seus direitos. Devemos nos lembrar que isso se aplica ao casamento. Agora, junte esse capítulo do casamento com o texto de 1 Coríntios 13, versículos de 4 a 7, e aplique as virtudes deste texto ao contexto do casamento. Você descobrirá como é possível fazer essa aplicação e que isso vai ajudar muito o seu relacionamento conjugal. Não procura seus interesses. É o verdadeiro amor. O casal cristão deve estar comprometido com o bem-estar do seu parceiro. Para mim, essa dinâmica é responsável pela manutenção ou pela sua ruína do relacionamento sexual. Se cada um dos cônjuges estiver fortemente comprometido com o prazer e a satisfação do outro, terão a chave para o sucesso do casamento. E se eles não tiverem esse comprometimento, vão enfrentar problemas. Esse é o conceito que está expresso nesse texto de Paulo. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com seu marido. Esse conceito é fundamental para que o casamento dê certo. Paulo dá mais um conselho neste trecho de 1 Coríntios, capítulo 7. No meio do assunto sobre unidade e intimidade física, Paulo diz: "Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio." Ele está dizendo que se os dois concordarem, podem se separar para que orem e jejuem e depois unam-se novamente. Isso resultará em um casamento mais forte. Creio que Paulo está dizendo que até a vida sexual também estará melhor. Pedro e Paulo lançam um modelo para o casamento e esse modelo é Cristo e a Igreja. Na figura de Cristo como pastor da Igreja
E na da igreja, sendo pastoreada por Cristo, você encontra a definição de papéis para o homem, como o marido e o pai, e para a mulher, como esposa e mãe. Mas onde está a ilustração sobre sexo? Muitos estudiosos dizem que está na comunhão entre Cristo e a igreja. É aí que está ilustrado o relacionamento físico entre o homem e a mulher. E mais uma vez Cristo e a igreja são exemplos para o homem e para a mulher. A união física entre homem e mulher é a comunhão de duas personalidades, ilustrada na união de Cristo com a igreja. Isso é espiritual. Essa união física que envolve mutualidade, decisão própria e incondicionalidade também deve ser espiritual para ser plena. Você pode estar se perguntando, pastor, o que o Senhor quer dizer por elo espiritual? Qual é a ligação espiritual que existe entre um homem e uma mulher? Como já disse muitas vezes, não importa o que eles façam, orar ou apenas ficarem juntos, você já ouviu muito isso. Eu não estou falando que a ligação espiritual existe só porque eles oram juntos, apesar de concordar que seja muito bom orar junto. Geralmente os casais que oram juntos permanecem juntos. Entretanto, creio que a ênfase no laço espiritual é que sempre é individual. A relação mais íntima que você deve viver não é a relação sexual com seu cônjuge. A relação mais íntima que você pode ter é com Deus. O psiquiatra Jung já dizia isso. Os homens ficam mais à vontade para falar sobre sexo do que para falar sobre sua vida religiosa. Isso porque consideram a vida espiritual ou religiosa mais íntima do que a sexual. Creio que essa ligação espiritual seja algo muito individual. Se você é casado e seu casamento não é do jeito que você gostaria, ou talvez esteja até pior do que isso, saiba que você não vai conseguir ser o pai adequado que precisa ser sem a ajuda de Deus, e também não será a pessoa adequada que precisa ser no casamento sem a ajuda de Deus. Talvez você esteja se perguntando, tá bom, e aí onde é que eu posso conseguir essa ajuda, hein? Preste atenção no que quero lhe dizer agora já, caminhando para o final do nosso programa, infelizmente, mas a dimensão mais importante da nossa vida é a espiritual. Se você procurar estar de bem com Deus, então com certeza, essa dimensão espiritual, o Senhor Deus lhe ajudará a estar de bem com você mesmo, com a sua esposa, com seus filhos. Então, o primeiro passo é a dimensão espiritual. Esteja de bem com Deus. Esteja de bem com Deus. No próximo programa nós vamos falar sobre as 7 maravilhas espirituais do mundo. Você não pode perder, hein? Até lá então, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.